Aí agora vamos ler o livro de Mateus e ver a Santa Palavra de Deus, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 9, do versículo 24, diz assim: Retirai-vos, porque a menina não está morta, e ela dorme, e eles porém zombaram dele. Eles não acreditavam, falavam que a menina estava morta e a menina não estava, que é filha de Jairo, né? E no capítulo 20, no versículo 25 diz assim: Tendo saindo a multidão e ele entrou, tomou a menina pelas mãos e ela levantou-se. E no versículo 26 diz assim: Esta notícia espalhou-se por toda a região. E no capítulo 27 fala assim: Partindo-se dali Jesus, dali viu dois cegos, e seguiram gritando: Filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus andando para ir pregar a palavra, e dois cegos saiu atrás dele gritando. E Jesus entrou numa casa aos cegos e aproximou-se dele e disse-lhe: Credes que eu posso fazer isso? Sim, que eu posso fazer? Aí o cego disse: Sim, Senhor. Responderam eles. E então ele tocou-lhe no olho, dizendo: Seja a vós feito segundo a vossa fé. E no versículo 30 fala assim: No mesmo instante os cegos olharam-se e abriram. Recomendou-lhe Jesus em tom severo: Vide que ninguém os saiba. Não é para estar falando, né? Mas quem que não vai falar? Estando cego e ficar enxergando e os outros perguntar, mesmo não perguntar, Deus, nosso Deus curou eles. E no versículo 31 diz assim: Mas apenas haviam sido espalhado a sua fama para toda a região. E no versículo 32 diz assim: E logo que se foram apresentar-lhe um mudo que possuía do demônio, um mudo. Aí Jesus, no versículo 33 diz assim: E o demônio expulsou o mundo falou e a multidão escravava com admiração. Jamais se viu algo semelhante a esse. Eles falavam, né? E no capítulo 9, do versículo 34 diz assim: E os fariseus, porém, disseram: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Agora Jesus vai explicar para eles o que é isso. E no versículo 35 diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e todos os enfermos, as enfermidades. E no versículo 36 diz assim: E disse então os seus discípulos: A messe é grande, mas
e os operários são poucos. Jesus falando. E no capítulo 37, no versículo 37, ele diz assim: Pediu, pois, ao Senhor da messe que envia operário para a messe. E agora vamos ver agora. Vamos ver agora passar aqui para o outro, né? O 10. E no capítulo 10 diz assim: E Jesus reuniu seus discípulos, configurou-lhe o poder e deu o poder deles expulsar os espíritos imundos e dar cura todos os mal e todas as enfermidades. Jesus deu oportunidade para os discípulos todos fazer isso, né? E no capítulo 10 do versículo 2 diz assim: Eis os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E no capítulo 3 diz assim, no versículo 3 diz assim: E Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E no versículo 4 diz assim: Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, o que o traiu. Um dos discípulos. E no versículo 5 diz assim: Estes são os 12 que Jesus enviou a missão, após que ter dado as seguintes instruções: Não irás ao meio dos gentios, nem entrarei em Samaria. Jesus dizendo, né? E no versículo 3 diz assim: E ide antes os velhos, as ovelhas que se perdem da casa de Israel. E por onde andardes, enunciai que o reino do céu está próximo. Ele falando, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, no versículo 8 diz assim: Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios, recebei de graça e de graça dai. Então Jesus está dizendo assim que é para tudo que ele fez para os discípulos, nós também, tendo fé, acreditamos, nós também faremos isso. E não levai nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. E no capítulo 10 de Jesus fala assim: nem mochila, nem viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão para o operário merece o seu sustento. E graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ensina o que ele ensinou os discípulos, os apóstolos, nós também podemos aprender, porque Jesus Cristo ama todos nós, todos vocês, todo aquele que acredita e tem fé. Amém.